Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão aí? Tudo bem? Vamos que vamos para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar de um fundo que também é o queridinho pelos caçadores de dividend yield, que é o RPR11, né? O Urcão da Massa. A gente tem o ALZR, né? O Alzirão da Massa e o Urcão da Massa. É os fundos aí que a massa fica toda eufórica, né? E, independente de mais nada, não caracteriza nenhuma recomendação de compra nem de venda desse ativo, tá? Vocês são responsáveis pelas escolhas de vocês. O conteúdo do vídeo é meramente educacional, onde, na visão, né, e na posição de um consumidor, já que eu tenho esse ativo, eu vou mostrar quanto eu tenho da minha carteira dele. Eu exponho dados públicos, obviamente que todo mundo tem acesso, que é o relatório gerencial, e comento um pouquinho na minha visão de consumidor, ok? Vamos lá, vamos que vamos. Ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha e deixa um comentário aí que a gente tenta responder na medida do possível. Falando então um pouquinho do Urca Prime, né, o Urcão da Massa. Hoje minha parcela na carteira dele é de 4,32, né? É uma parcela que eu realmente considero um pouquinho alta para um fundo um pouco mais arriscado, né, com uma estratégia, né, mais arriscada, e a gente vai falar disso quando for falar do relatório gerencial, né. Para quem não conhece o fundo, ele é um fundo extremamente high yield, né. O pessoal comenta por aí que é ultra high yield, né. Então tem um retorno muito bom, mas tem um risco muito grande. E aí uma parcela de 4,34 da minha carteira eu julgo um pouquinho alto. Mas vamos vamos trabalhar aí para melhorar a posição dele na carteira. Hoje ele está dentro da classe aqui de recebíveis, papel, que eu tenho 56%. É até curioso nessa essa questão dos recebíveis, porque esse percentual ele vai aumentar um pouco mais. Eu tenho uma ideia de manter 50-50, né? 50 tijolos, 50 recebível. E aqui, às vezes, de repente, pegando o vídeo anterior, dá pra ver talvez que tenha aumentado um pouquinho. Mas é porque fundos de tijolo estão caindo, fundos de papel, principalmente alguns que eu comprei extremamente barato, estão subindo. E aí esse percentual vai desbalanceando. Mas aí é claro que, né, me abre uma janela para começar ou voltar a aportar um pouquinho de tijolo, né? Estão ficando mais barato e estão ficando desbalanceado na carteira. Então abre essa janela aí, não é de todo ruim, ok? Falando aí dos números do Urca Prime, né? Relatório gerencial do 11 para o 12. Aqui, como pode ver, tem dois itens em amarelinho ali, mas são até com ok, que eu vou explicar um pouquinho. E um item de atenção, mas não coloquei nenhuma coloração preocupante, porque também está bem tranquilo. Então, no geral, mesmo sendo um fundo, como eu comentei, extremamente arriscado, ele de certa forma vem num momento tranquilo, né? Pelo menos não enxergo ali num curtíssimo prazo nada muito alarmante, preocupante, beleza? O VP por cota 99,83 caiu para 98,81. O VP por cota desse fundo aí em períodos anteriores era mais de 100, que acompanha sabe. Tanto que ele sempre fez emissões ali, eu mesmo na última emissão dele, eu paguei 102,50 na emissão e eu entrei na emissão, eu fiz flipagem, peguei por 102,50. Então assim, hoje eu vejo ele com VP de 98, é complicado, né? E aí já entra o item de baixo, né? 0,97 aqui no mês 11 foi para 1,02. Então assim, é um VP que ele está um pouco amassado, e a gente sabe por quê, né? A NTNB com taxas altas, então derruba aí a precificação, a marcação mercado dos fundos de recebível. Só que dele já está com ágio, né? Isso é que habilita, se a gestão quiser, obviamente que eles não... Acredito eu que não fariam com ágio baixo, esperariam o ágio aumentar, mas habilita a gestão de fazer emissões, né? Então tem o lado bom e o lado ruim. Qual que é o lado ruim primeiro? Imagina sair uma emissão agora no mês que vem, a um valor de R$ 99, né? É um valor que está acima do VP por cota, né? Então a gestão não estaria emitida abaixo do VP.
Só que fica um sentimento ruim, porque na última emissão eu paguei 102,50, né? E agora eu tô vendo uma emissão a 99. Então você fica um pouco assim, pô, meu dinheiro está desvalorizando, né? Só que tem o lado bom disso, né? O lado bom disso é quem está entrando nessa emissão está pagando acima do VP, mesmo que esse VP está amassado, ele vai gerar dinheiro para o caixa do fundo fazer novas operações, né? Onde o momento para novas operações ele está muito bom, estão conseguindo taxas ali boas, muito boas por sinal, e lá na frente, na medida que arrefecer a taxa da NTNB, levando em conta que as operações estão com taxa muito melhores agora, e essa marcação mercado delas tende a dar uma esticada para cima, né? Acreditou que esticará para cima, e aí todo esse VP tem aquela estilingada para cima, né? Então assim, tem o lado ruim desse sentimento às vezes de, pô, paguei 102 na última emissão, já está 99, né? R$ 3 mais barato. Só que tem isso. Ó, então, vão entrar pessoas ali com valor mais baixo do que nós entramos na última, só que gerando caixa para o fundo num momento bom. O fundo faz ali boas operações com boas taxas e depois a marcação mercado estilinga para cima aí o valor do VP de novo, beleza? Dividend yield mensal. 1,11 foi para 1,19, melhorou um pouquinho nesse mês, aumentou o resultado ali do fundo, a gente vai ver ali embaixo. O caixa de 10,46 para 11. Esse caixa aqui, creio eu que já está menor, né? Eu pego do Status Invest esse dado, e ele depende de uma declaração mensal que o fundo faz para Receita e CVM. Então, talvez aqui já nem está nesse patamar. Por isso que eu coloquei um OK. O próprio fundo no relatório ele fala do caixa lá, a perspectiva de quase zerar o caixa, eu acho que em junho, se não me engano, eles colocam. A gente vai ver isso aí. Base de cotista, 88 para 90. Ok, está aumentando. É até pouco para um fundo que paga tanto, né? O mercado é altamente rentista. Então é até pouco cotista aí para um fundo desse. Resultado mensal de 13 milhões foi para 14, aumentou 1 milhão aí no resultado. Despesas de 7,55 para 7,11, aumentou receita, diminui ali a proporção entre as despesas e receita. Alavancagem, tranquilo, é só dívidas ali normais, a taxa que vai sendo provisionada, algum pagamentinho ali de qualquer auditoria, advogado, enfim, né, coisas normais ali. Ele não é concentrado, ele já foi concentrado no passado, tinha umas operações ali com percentual alto que não me agradavam muito. Hoje ele já foi um pouco diluído, mas ainda assim a gente vai ver depois no relatório que tem operações que eu julgo, mesmo que não sendo tão concentrada, mas eu ainda julgo pelo risco um percentual alto, tá? E a gente vai ver no relatório. Taxa média dele de 12,85 atrelado ao IPCA para 12,51. Aqui eu coloquei um OK com uma ressalva, por quê? Né? Do mês 11 para o mês 12, entende-se aqui que caiu um pouquinho. Só que eu achei estranho que no relatório gerencial o fundo fala que do mês 11 para o mês 12 subiu, né? Então, ou eu anotei no mês passado esse número errado, né? E eu não quis pegar relatório gerencial do mês passado para reconferir e tal, e ver se era os 12,85, mas tenho quase certeza que eu vi 12,85 no mês passado, né? E agora 12,51. Então eu que anoto todo mês, eu que planilho todo mês, para mim estava 12,85 e agora 12,51, então caiu um pouquinho. A ideia é que o fundo sempre suba ali a taxa média da carteira. Tá? Mas ainda assim um OK amarelinho, só para essa ressalva da queda, o fundo fala que melhorou, mas ainda assim uma taxa fantástica, né? Uma taxa excelente. E fiz com o RPR no portfólio 16 em cada mês, aqui não teve variação, ok? Então assim, de indicadores, de números, tudo por hora bem ok. E agora a gente vai falar do relatório gerencial desse fundo, né? Vamos ver um pouquinho aí o que a gestão diz. Então, relatório de dezembro, Urca Prime é o fundo. Vamos descer um pouquinho. Aqui vamos, primeira taxa, 0,25 de ADM, 0,95 de gestão. Uma taxa aqui acima de 1%. Ainda tem 20% do que exceder IPCA mais 7. Levando em conta que a carteira do fundo aqui é um IPCA mais 12, né?
Então assim, é quase que inevitável a taxa de performance, não tem como fugir muito. Mas entendo que é uma carteira que, ao contrário de outros fundos, né, principalmente high grade, essa é uma carteira que deve dar muito mais trabalho para gerir. Então faz sim um pouco de sentido, o controle de risco talvez é muito maior. Faz sim um pouco de sentido uma cobrancinha talvez um pouco mais alta. Claro, a gente quer sempre uma cobrança de taxa menor para sobrar mais aí para nós, né? Vamos ver se na medida que o fundo vai crescendo cada vez mais ele reduz um pouquinho. A gestão permanece trabalhando na reciclagem da carteira. Então esse aqui é um item que eles sempre colocam, né? Eles tentam sempre melhorar a carteira do fundo. O fundo está caminhando para o patamar de caixa abaixo de 5% nos próximos 90 dias. Então aqui é aquilo que eu acabei de falar ali atrás, né? Eles já estão atuando para chegar abaixo de 5% aqui, que é um valor saudável. E a expectativa deles é chegar abaixo de 1% até junho, né? Ficar abaixo de 1% eu já não acho tão legal, não acho tão saudável. Mas é a expectativa deles, né? Sem considerar novas emissões. Então, assim, aqui já estão dando uma brecha que pode ter emissão no meio do caminho, né? Vamos ver. Obtivemos novo aumento de taxa média. Aqui é o que eu acabei de falar. Ó. Eles colocam que aumentou aqui para IPCA mais 12,51 e foi um aumento de 0,12 em relação ao mês anterior. A menos que eu tenha anotado errado do mês anterior e não vou correr atrás disso aí agora, não vale a pena. Na verdade houve queda e não aumento, né? Ou talvez erraram ali no número do relatório gerencial, ou talvez eu que errei na anotação, enfim. E a operação de CDI mais 10, aqui também uma taxa de mais de 20%, muito boa, levando em conta que o CDI está 13 e pouco, né? A renda mínima esperada, aqui o fundo coloca algo que é interessante, né? Um dos únicos fundos que colocam que o mínimo que ele tende a pagar é 99, né? Vamos ver ali depois no histórico quanto que foi o mínimo que ele já pagou até hoje. Mas ele dá uma renda mínima aqui esperada de 99 centavos. Ou seja, no pior cenário, 99 centavos cai. Né? Cai para o bolso do cotista. E ainda tem tendência de aumentar para R$1. Vindo aqui para os destaques do mês. Eles colocam aqui a cotação que subiu 2,32% como um destaque do mês, né? Num valor de 101,10. Essa cotação aqui já foi muito, mas muito maior que isso, né? E hoje ela é um destaque em 1,10, né? Olha como as coisas mudam aí de um período para o outro. A liquidez média dele é muito boa, 2,5 milhões aí ao dia, né? Liquidez, não tem nem o que falar. Colocou a ordem lá, pega, só um grandão aí, um nego muito grande que não conseguiria fazer uma operação, mas de resto tudo ok. Movimentações do mês, ele coloca aqui, mas eu não gosto desse formatinho que o fundo coloca. Ele coloca só a operação e o valor, né? Eu não sei qual que é a taxa de cada operação aqui, aí teria que olhar lá na carteira e tal, mas poderiam melhorar e colocar direto aqui. Eventos subsequentes aqui eu não marquei nada e tal. Aqui é a DRE do fundo, né? Não tem muito o que comentar. Receita, resultado líquido, né, de 14, distribuiu tudo que teve de resultado, não segurou um centavo de reserva. Aqui as despesas do fundo, né, que para chegar naquele cálculo que eu mostro, eu faço isso aqui dividido por isso aqui. A rentabilidade dele, então a gente pode ver que o pior mês do fundo foi o passado, mês 11, com 1,11, então aquele 0,99 lá, a gente não chegou nem perto, assim, tão perto dele, né? Apesar que aqui se aproximou bem, né? Levando em conta que o fundo pagava aqui, chegou a pagar R$2. Aqui o 1,22 foi o do mês de dezembro, não tem muito o que comentar dessa parte de baixo. Vamos descendo aqui. Aqui são as emissões do fundo, então em 2022 ele teve um em maio, um em outubro. Vamos aguardar para 2023 se vão querer fazer mais duas emissões e tal. Aqui a carteira do fundo, o que eu vou comentar, né? Tem uma operação aqui a CDI mais 10 e é uma operação que representa 9% do PL do fundo, né? É um FDIC Residence. Esse FDIC aqui
a empresa que está por trás dessa obra, desse empreendimento, ela tá, ó, o segmento de multipropriedade, a gente sabe que é um segmento bem arriscado, né? Quem é quem estuda aí fundo imobiliário sabe. E essa empresa que estava por trás desse empreendimento aqui, né, atrelado a essa operação, ela estava com algumas notícias aí de investigação recentemente, né? Então assim, não quero trazer nenhum alarde, nenhum tem até tempo, né? Não é de agora, não foi algo que saiu agora, tem alguns meses aí, se eu não me engano, que saiu a notícia. Mas ela foi divulgada e saiu na mídia algumas notícias que ela estava sobre investigação ali e tal, mas por atraso das obras, alguma coisa assim, né? Mas por enquanto não tem nada concreto, então segue aqui. Só que ainda assim eu destaquei aqui, ó, a gente tem algumas operações acima de 5%. Levando em conta que é um fundo de extremo risco, são operações assim bem arriscadas, né? Eu não me agrada tanto ter 5% ou mais aqui em qualquer operação. Aí quem me conhece, quem já viu meus vídeos, vão falar: ah, mas você fala que concentração é acima de 15%, então tá ok. Beleza, eu reforço isso, concentrar para mim é acima de 15%. Mas aqui a gente está falando de operações muito arriscadas, né? A maioria aqui é multipropriedade. Vamos ver aqui, ó, multipropriedade, loteamento, outros aqui, ó, não fala nem a operação. Então, assim, se é para ser muito arriscado, aí não, aí coloca um valor menor, né? Apesar que esse fundo é isso, ele é alto risco, mas não agrada tanto. Acredito que podia ser mais diversificado aqui, né? Para não ter nada acima de 5%. Aqui ele mostra demais dados aqui, você consegue ver. Eu acho que de fundo de recebível, o detalhamento desse fundo aqui nas operações é um dos melhores que tem. Então ele mostra essa parte aqui com vencimento, LTV, percentual de obra, percentual de vendas, inadimplência, razão PMT. Ali para baixo, ó, vou descer rapidinho, depois a gente volta. Ele coloca a performance mínima por cada operação, ó, a variação de inadimplência de um período para o outro ali, a inadimplência mínima aqui ou o máximo para se ter um default, né? Então assim, muito bacana esse detalhamento que esse fundo faz, um ponto positivo aqui para o Urca, né? A alocação dele, maiores segmentos, multipropriedade e loteamento, dá basicamente 57% aqui do fundo, e são as áreas, né, os segmentos mais arriscados que tem. A distribuição geográfica é muito boa, está atuando aí em boa parte do Brasil. E por classe, maioria é série única, 68%, e um pouquinho de série sênior, aqui 15,9%. E o que é bacana nesse fundo, que é subordinado, é o menor, aqui é 7,8%, mesmo ele sendo um fundo que paga muito bem. Mas é óbvio, né? Operações muito arriscadas estão aqui com série única. Então não precisaram nem ser subordinada. O risco está bem alto aqui também na série única. Tá? Indexador IPCA é majoritário, 83%. Aqui eles colocam também proteção contra a deflação, 99,4% da carteira. E por garantia eles separam aqui a quantidade por garantia. E aí a gente pode ver que 28 mais 17 tem 40, quase 50% da carteira tem um LTV que menor que 25, menor que 50, né, na verdade, somam nesses dois. Então assim, são garantias bem altas, né, para as operações. Isso aqui também é legal, ele coloca o andamento da obra, e a média aqui de todas as operações são obras em 74,8%. Isso aqui eu já comentei o que ele fala nesse quadro. E por fim os ativos do fundo, que ele fez uma mudança recente aí no relatório, está colocando a foto aqui de cada um, está colocando bastante detalhe aqui sobre a operação, as garantias de cada um. Ficou muito legal também essa parte de detalhamento dos ativos que o Urca fez. Tá bem bacana isso aqui também. Parabéns aí pro time de RI, que está melhorando bem o relatório. Claro, sempre vai ter coisa para acrescentar para melhorar, mas está ficando muito bom. E é isso, pessoal.
Do fundo é isso, espero que tenham gostado. Para quem não tem aí, avalia bem se vale a pena o risco para você, para sua carteira. Para quem tem, a gente é sócio aí no fundo e fica aí um pouco da minha visão sobre ele. E é isso, pessoal. Bons investimentos. Tchau, tchau.